Oi gente, tudo bem? Eu sou Patrícia Potranieri e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje temos um vlog e eu resolvi então ler Forward. A minha edição é essa daqui de Intrínsecos. Eu vou deixar aqui em algum lugar, acho que é aqui que tem mais espaço, a capa comercial dele, que é a que vocês encontram nas livrarias. E assim, eu vi o Lucas Barros fazendo isso e eu achei interessante, que é lendo um livro de contos num dia todo e documentando o que eu achei de cada conto. E eu não faço ideia do que se trata Forward, eu só sei que é ficção científica. Eu achei que seria interessante eu passar aqui o dia lendo esse livro com vocês e comentando um pouco de cada conto. Um breve resumo pra vocês do que se trata. Não posso me estender muito porque são contos, né? E contos são histórias de até 100 páginas, mais ou menos. Então, se eu contar demais, vocês já vão saber vários spoilers. Então, vamos lá. Ai, peraí, a Hannah tá querendo aparecer. Não vim falar desses três assim que eu li, né? Que foi ontem. Eu também saí da minha família e acabou ficando muito tarde e eu estava cansada. Então eu resolvi vir falar hoje 3 contos de Forward. O primeiro foi do Blake Crouch, acho que é assim que se pronuncia. É o autor de Matéria Escura e Recursão. E no conto dele a gente tem sobre a inteligência artificial. E essa inteligência artificial foi criada pela Hindley, e ela criou essa inteligência que é chamada de Max. Eu sei que a inteligência artificial a gente já pensa naquele mesmo clichê de, sei lá, eles se revoltando contra o humano e etc e tal, mas aqui é um pouco diferente. Como é uma ficção científica, né, a inteligência artificial não é como, sei lá, a nossa Alexa de hoje em dia, não. Ela vai evoluindo aos poucos até enfim ganhar um corpo. E no meio desse percurso todo, a Riley começa a se distanciar dos seus familiares e se aproximar cada vez mais dessa inteligência artificial, né, da Max. Foi um conto muito gostoso de ler, eu fiquei envolvida do início ao fim dele, eu não conseguia parar de ler, então foi rapidinho pra mim terminar de ler ele. Acho que ele tem umas 80 páginas, é um dos mais compridinhos, assim, do livro. No geral, eu dou 4 estrelas pra esse primeiro conto do Blake Crouch, que eu gostei muito. Não posso falar muito, né, como eu já disse, porque são contos. Mas é isso aí. O segundo é da N.K. Jemisin. E pra ser sincera aqui, eu nunca li nada de nenhum desses autores fora esse livro, então estou aqui julgando só o conto mesmo, não é o método de escrita nem nada, porque eu realmente não conheço mais nada deles, assim, eu não li, eu conheço por falar, mas ler de fato não. Da N.K. Jemisin eu não gostei tanto assim. O estilo de narrativa da N.K. Jemisin é bem diferente nesse conto. A gente tem voz falando com a gente, só que não é tipo um diálogo, é como se fosse a nossa consciência. A gente não sabe, esse protagonista, né, que no caso é o personagem que a gente tá sendo, né, na história. A gente não sabe se ele tá com um capacete, com alguma escuta, ou se é alguém realmente falando dentro da cabeça dele. A gente sabe que tem alguém falando com ele. A gente fica muito envolto de entender o planeta que ele tá no momento, da onde que ele veio, o que ele precisa fazer. Então, eu acho que esse conto em específico a gente fica muito mais na cabeça, sabe? Tipo, imaginando do que de fato vem. A história não é muito mostrada, ela é mais falada, e isso que me decepcionou um pouquinho. Ainda assim, do meio pro finalzinho dela eu comecei a me envolver mais, então eu daria umas 3 estrelas pra ela, diferente do primeiro conto que eu li super rápido. Esse eu não tava muito envolvida assim, mas ainda assim foi um conto legal de se ler. Só acho que, sei lá, se a gente tivesse mais páginas talvez teria como desenvolver mais isso, não ficar tanto na teoria e ser mostrado mais, sabe? E o terceiro conto que eu li foi da Veronica Roth, que é da Divergente, né, a autora de Divergente. No conto dela a gente tem o tema, né, da Terra está sendo destruída e as pessoas vão viver no espaço. Então, no momento que esse conto está sendo escrito, só tem pesquisadores na Terra e eles estão tentando catalogar o máximo de coisas que eles conseguem, descobrir ali as últimas coisas antes de sair da Terra. E a protagonista que a gente vai estar seguindo é a Samantha, e a Samantha, ela é especialista em plantas. Não necessariamente bióloga, até onde eu entendi, ela não é formada em biologia,
mas ela tem muito conhecimento de plantas graças à mãe dela. E através da Samantha a gente vai conhecer os outros pesquisadores e as suas histórias de vida, né? Porque eles estão ali, se eles são de fato pesquisadores, né? O que eles escolheram fazer da vida e quem eles tiveram que deixar pra trás. Algumas pessoas morreram, algumas pessoas vão embarcar nessa arca, né? Então a gente tem tudo isso acontecendo enquanto a gente acompanha a história da Samantha. Gostei muito da narrativa, eu achei muito envolvente, é muito dinâmica. Um momento você tá aqui vendo uma planta, analisando, sei lá, as pétalas dela, e outro momento você tá super imersa na história dela com a mãe dela e entendendo, tipo, o porquê que ela gosta tanto de plantas. Enfim, eu gostei muito da narrativa da Verônica e por enquanto esse foi o conto que eu mais gostei. Eu dou 4 estrelas e meia pra ele. A gente conseguiu desenvolver muito com os personagens e ser uma leitura muito dinâmica. Eu achei que ele fechou muito bem, aliás, por ser um conto, porque geralmente conto fecha meio tipo, dava pra desenvolver mais. Esse não, eu acho que fechou perfeitinho, eu gostei muito da história. Só não dei 5 estrelas porque, não sei, acho que faltou alguma coisinha. Mas, por enquanto, esse da Verônica tá favorito. Tô com bastante expectativa nos outros 3. Eu finalmente terminei Forward e eu vim aqui falar sobre os últimos 3 contos. Primeiro tendo Amor, não sei como se pronuncia, mas se escreve Amor. E o conto dele é sobre fertilização artificial. Então, diferente do que a gente tá acostumado, né, que você pode fazer inseminação de vidro, né? Eu acredito, eu não tenho certeza se isso é algo que eu estou imaginando só, ou se realmente tem como. Você pode escolher se você quer sexo feminino ou masculino. E aqui não. Sendo que é o pai dessa criança que vai ser criada artificialmente, ele pode escolher até o futuro da criança. Então, tipo, ele pode escolher o sexo, a cor do olho, a cor do cabelo, e se ele vai ser médico, se ele vai ser doutor, se ele vai ser escritor, se ele, sei lá, vai ser... Eles podem escolher tudo, desde o início do nascimento da criança até o momento dele da vida adulta. Então ele é chamado, né, nessa agência, nesse consultório, para ver os 3 estilos de vida que a mulher dele escolheu pro filho dele. Daí ele assiste os 3 videozinhos e ele dá a opinião dele sobre. Resumindo assim a história, pra não dar muito spoiler do que vai acontecer. Eu gostei muito do início do conto, só que daí eu acho que mais ou menos do meio pro final do conto eu fiquei um pouco confusa, não entendi muito bem algumas coisas, mas talvez tenha sido porque eu tava bem desatenta, não sei. Mas no geral gostei desse conto também. Acho que eu dou umas 3 estrelas e meia pra ele, que eu gostei, mas ainda não foi um conto que me conectou tanto, me deixou tão conectada com ele. Eu às vezes me dispersava assim durante ele, mas é isso. Depois temos o conto do Paul, e o conto do Paul a gente tem a história de um protagonista que ele não tem nome. A gente é como se fosse esse protagonista, né? Então tem alguém conversando aqui com a gente não sabe se essa pessoa tem boas intenções ou não, porque esse protagonista ele tá trancado, né, dentro de um quarto, aparentemente. Nesse quarto ele não enxerga, ele só ouve a voz dessa mulher, ele não sabe o que tá acontecendo, o que aconteceu, de onde ele veio, de onde ele vai. E aos poucos a gente vai vendo o desenvolvimento dele. Então essa voz, que até então a gente não sabe o que é, fala pra ele fazer exercício, ele faz, fala pra ele como ele come, fala pra ele fazer determinada coisa, sei lá, vamos brincar agora de adivinhação, ele brinca de adivinhação, e aos poucos ele vai começando a ter visão, realmente se tornar mais humano, porque a gente não entende se ele é de fato um humano que sofreu um acidente, alguma coisa assim, ou se ele é um robô, enfim. Você não entende muito bem o que é esse protagonista, você vai descobrindo tudo aos pouquinhos nessa história, tudo dosado aos poucos para você ficar intrigado e realmente se interessar por ler
mais dela. Nesse quesito, conseguiu fazer isso, eu fiquei muito envolvida na história, eu queria saber o que ia acontecer. Me lembra muito um episódio específico de Black Mirror, mas eu não posso falar qual episódio que é, porque se eu falar, for ler esse conto, você já vai sacar na hora, então fica aí no ar. Lembrou muito um episódio de Black Mirror, eu gostei bastante, só que acho que novamente não é o melhor desse livro. Acho que eu também dou umas 3,5 estrelas pra ele. Mas eu gostei bastante. Tive que dar uma breve pausa aqui porque alguém começou a furar coisas em apartamento e não parava mais, e daí não dava pra ouvir nada que eu estava falando. Aliás, espero que não tenha saído nos outros takes que eu estava falando, né? Porque eu só me dei conta agora que eu ia falar no terceiro conto, mas enfim, dei a breve pausa e estou aqui de volta. O terceiro conto é do Andy, e nesse terceiro conto a gente vai ter a história de um casal, acredito que muçulmano, árabe, enfim, alguma coisa dessa região por causa do nome. E a mulher, a esposa, né, ela é super inteligente, desde criança a família dela deu tudo que tinha, né, todo o dinheiro, toda a possibilidades que eles poderiam entregar pra ela, porque eles notaram que ela era realmente notável, né, muito inteligente. Já o marido dela é um marido que tem tanta vontade de ser bem sucedido quanto ela, porque assim a família deles, né, acharam que seria melhor, teria mais chances dela alcançar as suas vontades. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com tecnologia. Aqui a gente vai ter, mais específico eu diria, tem alguns termos, alguma coisa que se eu tentar explicar vocês não vão conseguir entender, mas o autor do conto consegue fazer isso de maneira simples. Ele dá a parte técnica, né, fala de maneira difícil, só que depois a nossa protagonista vem explicar de uma maneira mais simples, né, com exemplos do dia a dia, porque o marido dela também não entende de física quântica e etc. Então, não se preocupe quanto a isso. É um assunto bem específico, mas o autor consegue deixar a gente por dentro do conto. Quanto a isso, eu não senti dificuldade nenhuma, e olha que não sou de exatas, definitivamente não sou de exatas. E aqui, então, a gente vai ter a questão de computadores que conseguem pegar o padrão que o computador das casas de jogos lá de Las Vegas tem. Então, eles conseguem prever qual vai ser o número que vai ganhar, por exemplo, em um jogo do cassino. E essa mulher, né, a nossa protagonista, ela tem a brilhante ideia de vender um computador que, teoricamente, não era hackeável. Ele é de física quântica, então só alguém com acesso a ele conseguiria hackear. Só que quem instala ele é o marido dela. Então, assim, ela já hackeou, já tá com tudo no computador dela. E daí eles vão fazer o quê? Eles vão ir no cassino e dar o bilhete da sorte, que eles sabem que já vai ganhar. Mas lógico, não vai ser tão fácil assim. Eles vão comprar alguns que vai perder também. Mas o conto em si é sobre isso, sobre como usar a física quântica em computadores para gerar números aleatórios. Acho que até no título tem alguma coisa a ver com números aleatórios, alguma coisa assim. Mas é isso aí. Esse conto é sobre a tecnologia, mas em específico física quântica, e como eles aplicam isso, né, nos computadores usados no cassino desse conto. Foi um conto que eu gostei bastante, ainda mais essa parte de física quântica que eu não entendo muito, então achei interessante de ler. Também dou 3,5 estrelas ou 4 pra ele. Então, fazendo aqui um balanceamento geral desse livro, é um livro 4 estrelas pra mim. Gostei muito de ler ele. Eu tava com um pouquinho de medo, porque são vários autores reconhecidos, né? Mas eu não conheço o trabalho de nenhum, assim, de perto, nunca li nada deles. E eu fiquei com um pouquinho de medo de começar logo por um conto e não pelas suas obras realmente famosas. Mas eu gostei bastante. Foi minha primeira experiência com os intrínsecos, então foi uma experiência muito positiva, me deixou mais empolgada ainda pra ler outros livros dos intrínsecos. Esse aqui é o número 36, eu também tenho o número 37, então aproveitar aí que tive uma experiência boa, vou deixar o 37. Se você gosta de ficção científica, mas tem um pouquinho de medo de ler nessa área, de ser muito complicado, eu acho que esse daqui é um bom livro pra você começar. O conto que teve, assim, um pouco mais de termos técnicos foi esse último mesmo, mas como eu disse, o autor consegue fazer a gente se sentir parte daquilo e nos explica de uma maneira, assim, cotidiana, que você vai entender, não tem nada de, nossa, super complicado. É uma boa pedida pra quem quer iniciar nesse tipo de leitura. Se você não sabe se gosta de ficção científica, eu acho que é uma boa, até porque são 6 contos curtinhos. Se você não gostar de um, você vai pro outro e assim por diante. Além disso, é bom pra você conhecer novos autores, né? Que aqui nós temos 6 autores, não são, tipo, novos no mercado, né? São autores renomeados, mas assim como eu, você pode conhecer autores que você ainda não teve contato e se interessar mais ainda pelo trabalho dele. O vídeo de hoje foi isso.
Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vlog, né? Que eu leio um livro de contos e venho aqui falar um pouquinho sobre cada um deles, sem dar spoiler, lógico. Já deixo aqui o comentário de vocês, me recomendando mais algum livro de conto ou comentando o que vocês acharam desse vídeo. Por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo.